É com grande satisfação que o Teologia Itinerante traz mais uma reflexão sobre a pessoa do Espírito Santo. Dando continuidade à nossa obra sobre a terceira pessoa da Trindade, hoje vamos abordar o tema Espírito Santo, o Deus Esquecido, na nossa terceira parte, com uma análise da sua atuação lá no Pentateuco. Para começar, vamos pensar juntos numa coisa, uma pergunta que pode mudar um pouco a nossa perspectiva. A gente tem a tendência, de associar o Espírito Santo quase que exclusivamente com o Novo Testamento, com aquele evento espetacular do Pentecostes. Mas e se a história dele for muito, mas muito mais antiga? E se aquela mesma energia divina, a mesma ruar que deu coragem aos apóstolos já estivesse lá no comecinho de tudo? É por aí que a nossa investigação vai. Então, claro, nossa jornada tem que começar em Gênesis. É aqui que, mesmo que a doutrina do Espírito Santo não esteja, digamos, com todos os detalhes, a sua presença é inegável. Ele não é uma teoria abstrata, ele é uma força criadora, uma presença que está sustentando a própria existência desde o primeiríssimo momento. Logo no segundo versículo da Bíblia, a gente se depara com esse termo, Ruach Elohim. E esse não é só um vento qualquer passando. A palavra hebraica por trás da ação merashephet é riquíssima. Pensem na imagem de uma águia cuidando do ninho, sabe? Pairando, protegendo, aquecendo os filhotes. Esse é o Espírito Santo em ação. O agente de Deus que pega o caos, o sem forma e vazio, e começa a colocar ordem, a preparar o palco para a vida surgir. E já em Gênesis, o Espírito estabelece, olha só, 4 fundamentos para tudo que ele vai fazer depois. Primeiro, a imanência. Ele está aqui, presente na criação. Segundo, a vitalidade. Ele é a fonte da vida, o sopro que anima tudo. Terceiro, a moralidade. Ele age como uma consciência, freando o mal. Lembra quando Deus diz que seu espírito não agiria para sempre no ser humano? E por último, a vocação. Ele capacita pessoas comuns, como José, para propósitos, extraordinários. E essa fala ilustra o pilar da vocação de um jeito brilhante. Olha que fascinante. É um governante pagão, o faraó do Egito, quem faz o primeiro reconhecimento claro, explícito, de uma pessoa cheia do Espírito de Deus. E ele não associa o Espírito a milagres ou profecias, não. Ele associa a sabedoria prática, a capacidade de governar, de administrar. O Espírito, então, é o provedor de excelência. Agora, a gente avança para Êxodo e a história vai se aprofundando. Se lá em Gênesis o Espírito era o arquiteto do cosmos, em Êxodo ele se torna o arquiteto da presença de Deus, bem no meio do povo. A escala muda, sabe? Sai do universal e vai para o nacional, do cósmico para o relacional. O interessante aqui é essa transição. A gente vê a Ruach de Gênesis, trazendo ordem ao caos das águas, e logo depois, essa mesma energia divina agora se torna visível, guiando um povo recém-liberto da escravidão. A ação dele se torna palpável, ali como a coluna de nuvem e fogo guiando Israel pelo deserto. Ele sai de sobre as águas para estar entre o povo. E como ele fazia isso? Bom, foi através de manifestações bem poderosas. A coluna de nuvem e fogo era como um GPS divino, literalmente mostrando o caminho. Aquele vento forte que abriu o Mar Vermelho era o mesmo sopro de Deus de Gênesis, só que agora usado para uma libertação dramática. O dedo de Deus que escreveu os 10 mandamentos é uma expressão que o próprio Jesus mais tarde vai identificar como sendo Espírito. E, como a gente vai ver, ele também deu uma unção única para a arte. E aqui, atenção porque este ponto é crucial. É a primeira vez que a Bíblia diz que alguém foi cheio do Espírito de Deus. E quem foi? Um profeta? Um guerreiro? Não, um artesão, Bezalel. Ele foi capacitado pelo Espírito para construir o tabernáculo com uma beleza e uma excelência sem igual. Isso ensina uma lição tremenda. O trabalho manual, a criatividade, a técnica podem ser tão espirituais quanto a pregação. Aí a gente chega em Levítico, um livro que, vamos ser honestos, muita gente pula por achar que é só um manual de regras. Mas é justamente aqui que a gente descobre o Espírito como o fogo da santificação. Ele é a presença que valida a adoração e, ao mesmo tempo, exige pureza para que a comunhão com Deus seja possível. A dinâmica muda de novo, percebe? Em Êxodo, o Espírito é movimento, é libertação. Em Levítico, ele está habitando no tabernáculo como um fogo sagrado. Se em Êxodo o Espírito tira o povo do Egito, dá para dizer que em Levítico ele trabalha para tirar o Egito de dentro do povo, ensinando como viver na presença de um Deus santo.
E a história de Nadab e Abiú é um alerta, e um alerta bem sério. Eles tentaram adorar a Deus com um fogo estranho, um fogo que veio da iniciativa deles, e foram consumidos. A lição é muito clara. O Espírito Santo é soberano na adoração. A gente não pode simplesmente substituí-lo por nossas técnicas ou por emoções fabricadas. Ele exige reverência. Seguindo em frente, vamos para o livro de Números. O título original em hebraico é Bamidbar, que significa no deserto. E é exatamente nesse cenário de caos, de murmuração, de desordem, que o Espírito se manifesta de novo, agora para sustentar a liderança e a comunidade. Esse número, 70, representa um momento decisivo na forma como o Espírito age. Moisés está esgotado, completamente sobrecarregado com o peso de liderar todo aquele povo. E é aí que Deus apresenta uma solução surpreendente, a distribuição da capacitação espiritual. Deus manda Moisés escolher 70 anciãos, e ele, então, tira do espírito que estava em Moisés e coloca sobre eles. Quando 2 deles começam a profetizar fora do acampamento, Josué fica preocupado e quer impedi-los. Mas a resposta de Moisés é essa visão profética incrível. Ele não queria um monopólio do espírito, ele sonhava com um derramamento sobre todo o povo. Isso é um eco, ainda que distante, do que aconteceria séculos depois, no Pentecostes. E isso estabelece um princípio fundamental. A liderança no povo de Deus é ou deveria ser pneumatocrática, ou seja, governada pelo Espírito. Josué é escolhido para suceder Moisés não porque era seu assistente de longa data, mas porque o próprio Deus o identifica como um homem em quem há o Espírito. A qualificação máxima é espiritual, não política ou de berço. E assim, chegamos ao último livro da Torá, Deuteronômio. É basicamente o discurso de despedida de Moisés. E aqui, a obra do Espírito amadurece. Não se trata mais só de manifestações externas, mas de uma promessa de transformação por dentro e de uma sucessão de liderança sábia e planejada. O livro termina com a passagem de bastão. A imposição de mãos de Moisés é o ato visível, o canal. Mas é o Espírito que enche Josué com a sabedoria necessária para a próxima fase, a conquista da terra prometida. O Espírito é quem garante a continuidade do plano de Deus. E essa é talvez a promessa mais profunda de todo o Pentateuco. Moisés fala sobre Deus circuncidar o coração do povo para que eles pudessem amá-lo de verdade. É a transição da lei escrita em tábuas de pedra para a lei internalizada pela ação do Espírito. É uma belíssima antecipação da nova aliança. E olhem que fechamento espetacular! A mesmíssima palavra hebraica rara, mera shafat, usada lá em Gênesis para descrever o Espírito pairando sobre a criação, é usada aqui em Deuteronômio para descrever Deus como uma águia cuidando do seu ninho. O Espírito, que é o Criador cósmico, é também o protetor íntimo, paterno do seu povo. É lindo demais. Então, o ponto central de tudo isso é o seguinte: não dá para a gente compreender a história completa da redenção se não começarmos do começo. O Espírito Santo não é um personagem que entra no último ato da peça. Ele é o protagonista silencioso que está sustentando a aliança desde a primeira página. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para os próximos encontros. A gente já viu o Espírito como criador, guia, santificador e sustentador. Mas o que acontece quando este mesmo Espírito entra na arena da história de Israel, capacitando juízes para a batalha e ungindo reis? Bem, essa é a próxima etapa da nossa jornada. Vale lembrar que o tema tratado nesta análise está disponível em e-book e também em áudio. Para adquirir o e-book, é só entrar em contato pelos nossos canais oficiais. Para saber como, é só dar uma olhada na descrição aqui embaixo.